Bom dia, meu querido país, meu querido Brasil, né? Terra de um povo sofrido, sacrificado, né? Engalbelado, né? Vilipendiado. Ontem começou a rodada do auxílio emergencial, que eu chamo, sem ter mérito nenhum, de auxílio merreca. Não é aquele auxílio que pagam ao nosso povo, uma fatia do nosso povo, mas que os nossos políticos, juízes, desembargadores, ministros não viveriam com esse dinheiro. Eu sempre faço uma pergunta: pagam R$ 150 ao povo brasileiro. Não estou aqui dizendo, GB, é melhor do que nada. Lógico que é melhor do que nada, mas com R$ 150 não se compra um terço da cesta básica, que é aproximada a R$ 450 que você leva uma cesta básica por total, inteira. E R$ 150 não dá para você levar um terço disso. Né? Levar um terço disso, que é muito pouco para uma família que tem 3, 4 pessoas dentro de casa e que precisa e necessita, todos nós necessitamos de alimentação. Né? O que fica, a pergunta que eu sempre faço: será que o deputado sobreviveria a R$ 150 por mês? O senador, os ínclitos, as ínclitas vossas excelências, que pouco trabalham e muito ganham? Será que as vossas excelências de toga, os togados, juízes, desembargadores, ministros da Suprema Corte, sobreviveriam com R$ 150? Eu lhe faço essa pergunta. Lógico que não viveriam, não é? Lógico que não viveriam. Eles têm auxílio até de morte. Por incrível que pareça, o judiciário brasileiro tem auxílio de morte. Né? Se o cara morreu, o enterro, quem paga do desembargador, do juiz, do ministro, somos nós. Quem paga o funeral de um ministro da Suprema Corte, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, somos nós. Isso é um escárnio. Isso é uma sacanagem, vou logo no vulgo. Né? Pagam-nos R$ 150 para sobreviver 30 dias, com 3 alimentos por dia, 3 alimentações, 3 refeições, que deveria ser assim, né? E sempre empurrando com a barriga. Enquanto isso, 340 mil mortes mediante a pandemia. Uma pandemia que foi mal monitorada, que foi mal planejada pelos governos federais, pelo governo federal, pelo senhor Jair Bolsonaro, pelos 27 governadores, que também têm culpa no cartório, e pelos 5.570 municípios, que têm 5.570 prefeitos. Então, todos aí têm uma digital. Uns com a digital maior e culpabilidade maior, mas todos aí têm essa culpa. E nós, qual é a culpa, GB, que a gente tem nisso tudo? A de votar errado, a de vender o voto. Não é? Tem diversos estados brasileiros que a eleição é decidida pela fraude, pela compra de votos. Não é? Então, enquanto isso ocorrer, nunca a gente vai ter, nunca teremos bons candidatos enquanto formos, me desculpe o termo, raparigas chibateiras da eleição. Se você não souber optar certo, a gente sempre vai ter essa classe de vagabundos no Congresso Nacional. Vagabundos. Só pensam neles. Não é? 513 deputados. Para que 513 deputados? Para que 81 senadores? Não precisa isso. O que precisa são de professores, de médicos, de enfermeiros que estão na linha de frente, de policiais que ganham muito pouco no meu país. A classe de policiais ganha muito pouco nesse Brasil. E uma casta de marajás do poder público abocanha bilhões de reais, trabalhando muito pouco ou muitas vezes nem trabalhando. Então a gente tem que verificar tudo isso, aprender a votar e nos manifestarmos. Nos manifestarmos, temos que ser povo e o povo tem que se manifestar. Não aceitar R$ 150 de auxílio emergencial e ficar calado. Isso é um erro, um grande erro. Governo arrecada 3,3 bilhões em leilão de concessões, concessão de aeroportos brasileiros. É a primeira série de 3 leilões de concessões de infraestrutura do governo federal. Um governo marcado pelo empobrecimento do nosso povo. Não é? O governo que está aí
tivemos muitos governos ruins. Esses 3 últimos foram um desastre, né? Dilma Rousseff, Temer corrupto e esse miliciano que está no poder, esse maluco, esse psicopata, sacrificaram o nosso povo, né? O governo do Bolsonaro aumentou 300% a pobreza do nosso povo, 3 vezes mais a pobreza do nosso povo. Ok? Você já viu uma legião de pedintes na rua, você já viu uma legião de famintos na rua, e quando isso acontece, a tristeza é ainda maior. A fome não dói só no estômago, dói na alma, na vida, não é? E humilha demais o nosso povo. Uma coisa que eu acho errada é o presidente Bolsonaro. Eu não entendo o Conselho Regional de Medicina. O Bolsonaro receita remédios sem ser médicos. Ou melhor, ele receita medicamentos sem ser médico. E o Conselho Regional de Medicina não faz nada. Nem o Supremo Tribunal Federal. Como é que você vai receitar um medicamento sem ser médico? Como é que você vai indicar um remédio se você não estudou para isso? Não é? Quem deve indicar um remédio é o médico, nada mais do que isso. E o Bolsonaro insiste em passar por cima de tudo e de todos. Não é? Um presidente desclassificado. Em Chapecó, Bolsonaro volta a defender medidas sem eficácia contra o Covid-19. Ele acha que 340 mil mortes não valem de nada. Não é? O Bolsonaro teve Covid-19, se é que teve mesmo, e a Covid-19 dele não foi aquela dura. Então ele acha que porque teve Covid-19 e nada aconteceu com ele, os outros são iguais. Não é assim. Não é? Então a gente tem que abrir o olho, nos alertarmos. Né? O governo federal deixou de gastar 80 bilhões no combate à pandemia do coronavírus em 2020, diz estudo. Então, o que digo aqui, para finalizar, o Bolsonaro não quer o seu bem. E nós somos o verdadeiro país. Se manifesta, luta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, é um canal novo, da Atlântica FM 99,5. E se você puder deixar a sua curtida, o seu salve, não é? Ficaria feliz. Estamos juntos nesse trilho tão difícil que é viver num Brasil onde não tem justiça social, onde não tem justiça e onde a classe política é o que tem de pior. Nós somos o Brasil. Atlântica!